quero, nesta manhã, falar com você sobre algo que muitas vezes a gente prega pouco e que está no contexto das doutrinas da nossa igreja e que nós precisamos também aprofundar um pouco o nosso conhecimento teológico sobre isso. Quero falar com vocês sobre a volta de Jesus. Quem estava na convenção nacional aqui? Olha, poucas pessoas. Então nós pregamos esta mensagem na convenção nacional e é um alerta para a igreja daquilo que está para acontecer. O próprio Senhor Jesus, Ele disse que nós precisamos discernir os sinais dos tempos. Então é algo que nós precisamos ter discernimento, e tudo que eu vou falar aqui está embasado na nossa apostila de escatologia do ITQ e também nos fundamentos da doutrina pentecostal. Então quero dizer a vocês que tudo que nós vamos falar é da Bíblia, é da palavra, porque há dois que trazem avivamento, é a palavra e o Espírito Santo. Quem ama a palavra? Quem ama o Espírito Santo? Então é a palavra de Deus, e nós estamos aqui num ambiente profético, num clima em que ambientes proféticos, tudo que você falar se transforma em decreto. Então começa a profetizar, porque Deus tem grandes coisas. Irmãos, nós não esperamos a grande tribulação, nós esperamos a volta de Jesus. Nós não ficamos atribulados porque vai vir uma tribulação, nós ficamos com a bem-aventurada esperança daquele que diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus está voltando e nós vamos estar com Ele na glória. E é bem possível que essa nossa geração seja a geração que não vai descer à tumba, que não vai descer ao caixão, mas que vai subir para encontrar o Senhor Jesus nos ares, porque Ele está voltando. Olha os sinais na palavra de Deus, olha o que tem acontecido, e o que eu vou falando vai estar passando aqui no telão. Olha só, primeiro sinal que estou colocando aqui: ciência e tecnologia. Olha o mundo em que nós vivemos. Daniel 12:4 diz que nos últimos tempos a ciência se multiplicará. E não está acontecendo na nossa época. Olha a multiplicação da ciência. Hoje nós vivemos internet, inteligência artificial, chat GPT, carros autônomos, carro voador, celular, satélite, robôs. Vocês viram semana retrasada o Elon Musk lançando o Optimus, aquele robô. Olha o que nós estamos vivendo. A ciência está se multiplicando. É cumprimento da palavra, porque Jesus está voltando. A Bíblia também fala da multiplicação da iniquidade, Mateus 24. Olha o ministério da iniquidade, que é a preparação, o cenário do anticristo. Hoje o errado está virando certo, o certo está virando errado. Hoje é tantas ideologias, tentando desconstruir a família. Hoje você olha os próprios roteiros dos filmes, os roteiristas colocam lá o cristianismo como algo arcaico, ultrapassado. Eles colocam muitas vezes coisas erradas como se fossem certas. Eles tentam deturpar a palavra de Deus, mas eu digo a você, Jesus falou: vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar, porque ela permanece. Mas olha o que está acontecendo, tanta iniquidade. Olha também os fenômenos climáticos, e são eventos de magnitude mundial. Olha o que tem acontecido: enchentes, inundações, seca, aquecimento global, terremotos, vulcões. O que está acontecendo com a nossa natureza? E há uma resposta na Bíblia em Isaías 24, do versículo 1 em diante, e depois do 3 ao 6, diz que a terra, ela está sendo devastada. Por quê? Versículo 5: por causa dos seus moradores, porque o ser humano transgrediu as leis, as próprias leis da natureza, violando os estatutos, quebrando a aliança. Então olha o que está acontecendo com o nosso planeta. O nosso planeta está sendo sacudido. Por quê? Porque Jesus está voltando. Olha outro sinal: Israel voltou a ser uma nação. Israel não era nação. Quando houve a diáspora, no ano 70, o imperador romano Tito destruiu Jerusalém e os judeus foram dispersos pelo mundo. Eles não tinham um território. Isso só aconteceu, a criação do Estado de Israel, depois da Segunda Guerra Mundial. Hitler, ele matou mais de 6 milhões de judeus.
E aí depois que acabou a Segunda Guerra Mundial em 45, foi criada a Organização das Nações Unidas. Qual era a primeira pauta? Criar um espaço geográfico para Israel, pois eles foram assassinados na Segunda Guerra Mundial. E quem é que presidiu essas primeiras reuniões da ONU com essa pauta de criar um espaço para Israel? Foi um brasileiro. Fala para a pessoa do seu lado: o Brasil entrou na palavra de Deus. O Brasil entrou no contexto teológico. Um brasileiro, Oswaldo Aranha, e ele tentava colocar em votação, não tinha votos suficientes, recuava, articulava, conversava. Ele era diplomata, político, até que ele conseguiu os votos necessários, e em 1948, pela primeira vez depois do ano 70, foi criado o Estado de Israel. E a Bíblia diz que nos últimos dias o Estado de Israel voltaria a existir. Jesus está voltando. São sinais da volta de Jesus. Entenda isso, irmãos. Diz Lucas 21, 24 que voltaria a ser Jerusalém então uma nação, e depois seria pisada pelos gentios. E entenda uma coisa: a Bíblia sempre fala para três públicos: os gentios, Israel e a igreja. Nós vivemos o tempo dos gentios, o tempo da graça, e Deus fala na Bíblia para Israel, mas nós somos a igreja, nós somos a noiva. Nós não somos Israel, nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja. Mas Israel é a nação onde veio Jesus. Toda a Bíblia foi escrita pelos judeus, exceto Lucas, que era grego. Então, nos últimos tempos, Israel está aí para quem quiser ver sinais dos tempos. Sexto, olha o mover das nações. Deus não perdeu o controle das nações. Lá em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho, e naquele sonho ele vê uma estátua, cabeça de ouro. Aquela estátua, no sonho dele, ele viu que tinha peito e braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E Nabucodonosor, ele pediu que interpretassem aquele sonho. Ninguém conseguia interpretar, exceto Daniel. E Daniel, ele respondeu, ele explicou o significado, ele interpretou aquele sonho. A cabeça representava a Babilônia, o peito e os braços de prata representavam o império dos Medo-Persas, que viria depois da Babilônia. O ventre e as coxas de cobre, a Grécia, como veio depois Alexandre o Grande. As pernas de ferro, o Império Romano, e os pés e dedos de ferro e barro, o que viria depois. Então tudo se cumpriu, tudo está aí, meus irmãos. Já passamos o Império Romano, agora estamos na iminência da volta do Senhor Jesus. Daniel capítulo 7, quando ele tem aquela visão dos 4 animais, leão, urso, leopardo, e o quarto que era tipo uma besta, e tinha 10 reinos, e daqui a pouco daquele lá um dominava sobre 3 e proferia blasfêmias contra Deus, contra o Senhor Jesus. É o que nós estamos nos preparando para viver hoje. Quem assistiu a abertura das Olimpíadas? Quem assistiu? Você viu o que eles colocaram lá? Algo da ceia, mas também colocaram as nações seguindo um cavaleiro branco. Quem viu isso? Quem viu isso, irmãos? São os sinais da manifestação daqui a pouco do anticristo, porque Jesus está voltando. E olha a ideologia do anticristo. Tessalonicenses 2, 3 a 10 diz que não virá o fim sem que antes seja manifestado o filho do pecado, da perdição, o iníquo. Olha o espírito do anticristo que já está agindo na sociedade. Mas o que é que vai acontecer? O grande sinal vai ser o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada. Começa com o arrebatamento da igreja. Veja o que diz 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esta palavra, num momento, no grego, desse mesmo texto, quer dizer Ev Atmon. O que quer dizer Ev Atmon? Quer dizer num momento, num instante, mas também quer dizer era atômica. Eu vou falar de novo para você pegar. Quando Paulo escreveu isso, Coríntios 15, 52, num momento,
A mesma tradução no grego, átomo, quer dizer era atômica. O que nós estamos vivendo hoje? Alguém assistiu aquele filme Oppenheimer, que fala da história do cientista que criou a bomba atômica, que foi jogada em Hiroshima, Nagasaki, era atômica. Deus nunca perdeu o controle das nações, está tudo escrito na palavra. Jesus está voltando, Ele está voltando. Olha o contexto das nações. Ano passado, a Rússia, a Coreia do Norte e a China assinaram um protocolo, assinaram uma aliança, um protocolo de intenções contra muitas coisas do Ocidente. O Irã está em conversação com eles, está se armando todo um cenário, irmãos. Olha o Hamas, olha o Hezbollah. E a batalha de Gog e Magog na Bíblia, a localização geográfica é a Rússia. Jesus está voltando. Olha o que está se armando, o cenário que está se construindo. Israel é o termômetro, e nos últimos tempos todas as nações vão se voltar contra Israel. Jesus está voltando. É o tempo que nós vivemos. Mas o que é que vai acontecer? Tessalonicenses 4,16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha a palavra, olha o texto. Jesus está voltando. E o que deve dizer? O Espírito e a noiva devem dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Levanta as suas duas mãos, diga Maranata. Diga: ora vem Senhor Jesus. Diga: tua noiva te espera. Fala para quem está do seu lado: você é a noiva, você é a igreja, nós somos a igreja. E veja, meus amados, nós somos na igreja quadrangular, pastora Graça Regina, nós somos pré-tribulacionistas. Nós aguardamos a volta de Jesus. Por quê? Não houve dilúvio enquanto Noé não entrou na arca. Não houve destruição sobre Sodoma e Gomorra enquanto Jó não saiu de lá. As pragas do Egito não pegaram em Israel. Então, queridos, Jesus está voltando. Te prepara, ó igreja, para te encontrar com Deus. Pode ser na nossa geração. Eu não estou afirmando, eu estou conjecturando, porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Senhor. Mas eu afirmo a você: olha os sinais se cumprindo, olha o cenário. Jesus está voltando. Fala para quem está do seu lado: Jesus está voltando. Oh, meus amados, oh, Jesus está voltando. Olha o que diz a palavra. Veja aqui em Apocalipse, a partir do capítulo 5, vem as pragas, vem toda aquela situação que vai reduzir a população da terra a 1/4 da sua população, mas a igreja já é arrebatada. A igreja só volta no capítulo 19, quando é as bodas do Cordeiro. E o que vai acontecer enquanto a igreja vai ser arrebatada? Começa aqui a grande tribulação. Aqui será 3 anos e meio de falsa paz, de segurança. E olha um argumento, irmãos, para que eles possam ter o controle mundial de tudo, da economia, para que tenha segurança, para que tudo esteja seguro. Mas quando disserem a paz e segurança, repentinamente virá o fim. Jesus está voltando. Olha 1 Pedro fala sobre isso. Olha Daniel, quando fala das 70 semanas em Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual é o povo que Deus estava falando lá? É a igreja? É sobre Israel. A tribulação tem a ver com Israel. Deus voltando a tratar com Israel também tem a ver com o contexto que vem desde o princípio. Entenda, irmãos, Deus não nos criou para a morte, não nos criou para o inferno, Ele nos criou para o paraíso, para estar com Ele. E mesmo o homem havendo pecado, Deus enviou Jesus para nos restaurar. Jesus é o segundo Adão. Deus vai colocar ordem na terra. Nós vamos voltar com a condição primeira para viver e estar com o Senhor para sempre.
é o nosso futuro. Por isso, pastor, pastora, não fique ansioso por causa do futuro, não fique estressado por causa do futuro, porque nós já sabemos o fim. No fim Jesus triunfa e nós vamos reinar com Cristo, vamos governar com Ele. E na grande tribulação então, o que vai acontecer? A reconstrução do templo, a aliança com Israel. A Bíblia fala em Apocalipse de 42 meses, que é 3 anos e meio. Então são situações que estão se desenhando. A Bíblia fala na tribulação dos 7 selos, dos 4 cavaleiros, das 7 trombetas, das 7 pragas, da batalha do Armagedon. Porque no contexto então da tribulação vai haver a marca da besta, vai haver a manifestação da besta, que é o domínio econômico, o anticristo, que é o domínio político, e o falso profeta, que é o poder religioso. E se nós falássemos, Apocalipse capítulo 13, que alguém iria receber uma marca na mão e na testa, a gente não conseguia conceber. Hoje, irmãos, com a tecnologia, isso se faz rapidinho. Olha os sinais, olha o cenário. Alerta, igreja, Jesus está voltando. Ele está voltando, olha os sinais. Mas o que é que vai acontecer na grande tribulação? Veja que na grande tribulação será um tempo de grande colheita, muitos vão se salvar. Apocalipse 14 diz que estavam diante do Senhor uma grande multidão que não se poderia contar. Apocalipse capítulo 7 versículo 9, uma grande multidão de todas as tribos, povos e línguas. Quem são estes? Esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Irmão, entenda algo: na grande tribulação, muitos que não vão subir, eles não vão se dobrar para a besta, para o anticristo, para o falso profeta. Eles não vão negar Jesus, vão ser mortos, mas vão ser salvos. E eu explico isso. Quando eu vim para a igreja, tinha 10 anos de idade, e a minha mãe sempre foi uma mulher de oração. A minha mãe orava mais ou menos assim, no estilo da missionária Noeli. A minha mãe orando, era a missionária Noeli orando. A minha mãe orava, ela dobrava os joelhos, ela chorava, ela clamava, ela dizia: Deus, salva os meus filhos. Eu ficava tão constrangido com a oração da minha mãe, que eu tinha que ir na igreja. E ela orava, ela clamava, e o pastor pregava que Jesus está voltando. Ele pregava que haveria o arrebatamento. E o que eu fazia? Eu fui para a igreja com 10 anos, fui batizado com 13, mas só me converti mesmo com 15. Mas quando eu via na minha casa um silêncio, eu não ouvia nada, eu me preocupava, missionário, porque eu pensei assim: Jesus voltou, a minha mãe subiu e eu fiquei. E aí eu ficava desesperado: meu Deus, o que vai ser de mim? Mas a minha mãe me orientou: meu filho, se você não subir, quando você se acontecer, Jesus voltar, você não aceite marca da besta, você não negue Jesus, você vai ser morto, mas você vai ser salvo. E eu dizia assim: não importa o que acontecer, se Jesus voltou, eu não vou adorar Satanás, eu não vou adorar a besta. Eu posso ser morto por amor a Jesus, mas para o inferno eu não vou. O que eu estou dizendo para você? Continua pregando para os seus filhos, continua pregando para a sua família, porque, meus amigos, vai ter uma segunda chance. Vai que eles não subam com Jesus, mas a semente que você plantou vai ficar no coração deles, e eles podem ser salvos sem negar o Senhor Jesus e estar com Ele na glória. Olha o amor de Deus, olha o amor do Senhor. É multidões que vão ser salvas também na tribulação. Mas o que vai estar acontecendo enquanto tem tribulação aqui na terra? O que vai estar acontecendo com a igreja? A igreja, nós estaremos vivendo as bodas do Cordeiro. O que é isso? As bodas do Cordeiro. O que nós falamos na ceia? Jesus falou para fazer em memória dele. Jesus disse na sua palavra que, Mateus 26, 29, não beberei mais do fruto da vide, até o dia que beba de novo com vocês no reino do meu Pai. O que diz 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comer deste pão, beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Irmãos, nas bodas do Cordeiro, nós vamos cear com o Senhor Jesus.
Nós vamos participar aqui da ceia daqui a pouco. Olha o exemplo, olha a reverência que nós temos que ter na ceia, porque um dia nós vamos estar com Ele na glória. Agora, o que nós temos que fazer até que Ele venha anunciar a morte, a ressurreição do Senhor Jesus? Cadê os anunciadores das boas novas? Cadê os pregadores, os ceifeiros, os obreiros, os anunciadores das boas novas? Diga comigo: até que Ele venha. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos pregar? A palavra da cruz. E Aimee Semple McPherson, a fundadora da nossa igreja, 101 anos atrás, ela disse assim: o sol não se porá sob a bandeira da igreja do evangelho quadrangular, porque nós vamos até o fim, nós vamos pregar, nós vamos anunciar que Jesus salva, batiza no Espírito Santo, Jesus cura, e Ele é o Rei que em breve voltará. Nós vamos pregar até que Ele venha, até que Ele venha. Oh, fala para a pessoa do seu lado: até que Ele venha. Nós vamos anunciar, nós somos os anunciadores da boa nova, do evangelho do Senhor Jesus, até que Ele venha. Então, meus amados, olha só, Apocalipse 19 fala sobre as bodas do Cordeiro. E o que vai acontecer nas bodas do Cordeiro? Vai acontecer também o tribunal de Cristo. Você sabia que nós vamos ser julgados? O julgamento não é só para os ímpios, não. Pastor Demir, pastor Natércio, nós vamos ser julgados pela obra que fizemos aqui para o Senhor. Olha o que diz 1 Coríntios 5:10: todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Romanos 14, todos havemos de comparecer diante do tribunal. 1 Coríntios 3, a nossa obra, se ela for de ouro, prata e pedras preciosas, vai permanecer, mas se for madeira, feno e palha, vai se perder. Nós somos a igreja. Efésios 5, como a igreja deve se apresentar: santa, imaculada, gloriosa, sem ruga, nem coisa semelhante. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, mas nós também seremos julgados, meus amados, diante do Senhor. Quando chegarmos diante dEle, só uma coisa vai importar: é Ele olhar para nós e dizer: eu te conheço. Porque muitos vão chegar, vão dizer: em teu nome expulsamos demônio, curamos enfermos. E Jesus vai dizer assim: ó, não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, pastor, não é para expulsar demônio, curar enfermos? É para fazer, mas entenda o contexto. Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É para a gente fazer a obra, curar os enfermos, expulsar demônios, mas fazer de bom coração, não puxar glória para nós, não, porque a glória é dele, tudo é para ele, por ele, para ele são todas as coisas. Que diminua eu, que cresça ele. Ele é o Senhor da glória, ele é o Senhor. Então, meus amados, olha o tribunal de Cristo. Veja na parábola dos talentos, Mateus 25, a um foi dado 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. Então, pastor, o ministério que Deus te deu é conforme a sua capacidade. Eu gosto muito e aprendi uma frase do missionário Parisotto, nosso presidente. Ele fala assim: não tem igreja pequena e igreja grande. Não existe isso, porque Deus dá conforme a capacidade. Se você está cuidando lá de 10 ovelhinhas, de 50, de 100 ou de 1000, 2000, conforme a tua capacidade, faça o teu melhor. Faça o teu melhor para Deus. Porque veja só, mas na parábola dos talentos, o que recebeu 2 dobrou para 4, o que recebeu 5 dobrou para 10. Então, a partir dessa convenção, que Deus venha agir no teu ministério e que venha dobrar. Quem quer porção dobrada? Quem quer que venha dobrar, que essa unção seja liberada? Aqui é um ambiente profético. Então profetiza, diga: vai dobrar, vai crescer. Onde Deus está agindo tem crescimento. Você pode dobrar o que Deus colocou na sua vida. Há uma unção disponível. Mas na parábola dos talentos foi dado na parábola das 10 minas, Lucas 10, foi dado uma mina para cada um. E teve um que de uma fez 5, teve um que de uma fez 10. Então olha o que eu estou dizendo: há uma unção
unção liberada para você dobrar os dons e talentos que Deus deu na sua vida, mas também há uma unção para você multiplicar por 5, multiplicar por 10. Às vezes você está ainda na zona de conforto, às vezes você está meio parado. Deus pode agir e o teu ministério pode multiplicar por 5, pode multiplicar por 10. Deus pode te usar para ir além, para fazer muito mais. Desperta o gigante que há dentro de você, o potencial que Deus te deu. Não enterra o teu talento. E olha só, lá no tribunal de Cristo nós teremos as coroas. Olha as coroas que nós podemos receber. Primeira, a coroa da vida. Aquele que suporta com perseverança a provação, depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Pastores, não é como a gente começa, é como a gente termina. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Eclesiastes 7:8. Melhor é o final das coisas do que o começo dela. Quem recebe essa palavra profética? Melhor é o final das coisas do que o começo delas. Viva essa palavra. Até o final do ano tem muita coisa boa para acontecer. Até o final da sua vida tem muita coisa boa para acontecer, porque eu quero viver essa palavra. Melhor é o final do que o começo. Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas melhores. Hoje você está mais experiente, mais consciente, mais ungido, mais íntimo de Deus. Tem coisas grandes de Deus para a tua vida. Mas seja fiel até a morte. É aquele que suporta a luta, a provação. Olha quantas vezes a gente passa tribulações. É como aquela canção que diz: ainda se vier noite traiçoeira. Ô Felipe, você canta essa? Como é que é esse coro aí? Aí. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Olha o texto: aquele que suporta com perseverança a provação. Às vezes o ministério não é fácil, irmãos. Tem lutas, tem provações. Mas aí você vai para a igreja, você ora, alguém é curado. Aí você vai para a igreja, um jovem é resgatado das drogas. Deus sempre dá sinais aos seus. Pode vir noite traiçoeira, pode vir batalha, pode vir luta. Nada pode nos separar do amor de Deus. E ainda se vier, canta para essa pessoa que está do seu lado. Canta para esse campeão que está aí do seu lado. se a cruz pesada Fala, for, fala, profeta. O mundo pode até fazer você pastor chorar, Wagner, pastor Wagner, pastor Getúlio, sorrindo. ainda se vier. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Deus estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Aplauda o nome dele. Ele é o Senhor da seara. Ele que te chamou, te escolheu. Olha a segunda coroa, a coroa incorruptível. Aqueles que andam nos estádios, todos correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Eles para uma coroa corruptível, nós para uma incorruptível. Pastor, pastora, corra de tal maneira. Não corra de qualquer jeito. A nossa vida com Deus é curto, médio e longo prazo. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, 42,190, pastor Cassiano. Corra de tal maneira, não deixa nada te afastar do Senhor Jesus. Os homens são falhos, são limitados, e é até bom que assim seja, senão nós estaríamos idolatrando alguém. Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Oh querido, olha a coroa da justiça.
combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Paulo, ele combateu o bom combate, acabou a carreira, mas não perdeu a sua fé. Queridos, e lá nós vamos reencontrar os nossos queridos. Estou na terra, nós vamos reencontrar o pastor Faraó, pastora Libiana, não sei se ela está por aqui. Nós vamos reencontrar o pastor Carlinhos. Quem lembra do pastor Carlinhos? Aqui de Itajaí. Meu Deus, eu lembro desse homem nas convenções. Lembra pastor Jair, pastor Getúlio, fazendo louvor, cuidando lá das votações, servindo. Um dia nós vamos reencontrar os nossos queridos. Eles já estão com Jesus. Nós vamos caprichar aqui para um dia estar com eles. E se Jesus não voltar logo nos próximos anos, nós vamos tombar aqui em combate, mas vamos ressuscitar e estar com Ele na glória. Olha a coroa de júbilo. Essa é a coroa do ganhador de almas. Aquele que ganha almas vai ter coroa. Tem coroa para nós lá, queridos. Agora entenda uma coisa: uma alma que a ganha na igreja não é obra só minha como pastor, eu falo isso na igreja. Uma alma que a ganha é obra daquele irmão que recebe bem no estacionamento, é obra daquela irmã que recebe bem na recepção, é obra daquele irmão, daquela irmã que está intercedendo, é obra daquele pessoal que está cobrindo o culto, que está fazendo todos os trabalhos para que tudo flua, e o pastor pregando, o ambiente é criado, o Espírito Santo convence. Vai ter muita gente, irmãos, que vai ter surpresa lá nesse momento, porque ele vai dizer: mas eu pensei que era só o pastor. Não, é os auxiliares, é o diaconato, somos todos nós, é a igreja, somos um corpo, somos a igreja de Cristo. A coroa dos ganhadores de almas. 5, a coroa de glória, a coroa dos pastores, daqueles que apacentam, daqueles que cuidam. Olha o cuidado da igreja. Há uma coroa lá na glória. E o que vai acontecer então com todos esses vitoriosos, que estarão todos nós lá nas bodas do Cordeiro? As 7 promessas em Apocalipse 2 e 3. Primeiro, o vencedor comerá da árvore da vida. Oh, meus amados, a árvore da vida tem 12 frutos. Diga comigo: calendário. 12 frutos, calendário. Os 24 anciões diante do Senhor, todos eles, diga comigo: relógio. Não é só para quem está pegando isso, ó. Calendário, árvore da vida, 12 estações, 24 anciões, o horário, fuso horário, 24 horas. Jacó teve um sonho, os anjos subiam e desciam. Irmãos, as tuas orações, os anjos levam no altar de Deus. As tuas lágrimas, os anjos colhem e levam no altar de Deus. Está tudo diante do altar do Senhor, meus amados. Número 2, olha, Apocalipse 2, o vencedor não sofrerá a segunda morte. O que eu entendo aqui? Quem nascer só uma vez aqui neste mundo, vai morrer 2. Tem a morte natural e depois a pior de todas, que é a separação de Deus, o inferno. Mas quem nascer 2 vezes aqui, nasceu da sua mãe, mas nasceu da água, do Espírito, recebeu Jesus como Senhor, Salvador, vai morrer uma vez só e vai estar com o Senhor Jesus na glória. Olha só, ao vencedor comerá o maná escondido e terá um novo nome escrito em uma pedra branca. Quando você nasceu, seu pai e sua mãe olharam para você e te deram um nome. Às vezes você não gosta do seu nome, mas eu aprendi com o pastor Ademar. Ele falou uma vez isso, pastor Ademar de Góes, deve estar por aí. Ele falou uma vez isso, eu ouvi missionário, nunca esqueci. Ele diz assim: não é o nome que faz o homem, é o homem que faz o nome. Mas talvez você não gostou do seu nome, seu pai e sua mãe escolheram para você, mas aqui está dizendo que quando nós chegarmos na glória, seu papai do céu vai escolher um novo nome para você. Deus tem para você lá na glória. Olha o vencedor. Cadê os vencedores que vence esse mundo, que vence Satanás? Cadê os vencedores que vence o seu ego, que vence o velho homem? Quantas vezes o velho homem quer ressuscitar? Eu estou sendo injustiçado, sendo caluniado, mentira de tudo que é lado, eu quero bater, eu quero xingar, eu quero brigar. Não, domínio próprio deixa para Deus, querido.
Deixa, eu quero me vingar. Não, deixa para o Senhor. Aliás, a palavra vingar tem dois contextos. Quando a gente fala assim, a árvore vingou, quer dizer o quê? A árvore cresceu, a árvore deu fruto. Essa é a única vingança do crente, é dar fruto, porque pelo fruto se conhece a árvore. Pode falar, pode caluniar, pode mentir, entrega para Deus, querido, entrega para Ele. É Ele que te justifica, é Ele que age por você. Pastor, estão me perseguindo lá na cidade, lá no ministério, estão levantando. Jesus disse, ai de vocês quando todo mundo fala bem, deixa que persiga por amor ao Evangelho, porque grande é o teu galardão lá na glória, lá no trabalho, lá na faculdade. Por isso que eu amo o que nós fizemos hoje aqui. Nós fizemos a convenção de jovens e adolescentes. Gente, o que essa galera passa, o que eles passam, o que eles enfrentam, nós temos que preparar os nossos filhos para ir para a faculdade. Eu lembro quando eu fui para a faculdade em Chapecó, meu Deus, os professores que mais faziam era falar mal do parisoto, falar mal da igreja, falar contra Deus. E eu ali quietinho até o dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Aí eu comecei a me levantar, como disse, dizer, não, isso é uma teoria que o senhor está falando aí, mas tem o criacionismo também, isso é uma teoria. E comecei, a sala toda ficou a meu favor, eu fui eleito líder de classe, fui para o DCE, e Deus tem sido glorificado. Precisamos preparar os nossos jovens, por isso que nós abrimos esse espaço também para eles aqui. Nossos filhos não vão se desviar, nossos filhos não vão se revoltar contra a igreja, não, nossos filhos serão discípulos do Senhor. Nós não vamos perder essa geração, não, nós vamos conectar. Olha só, ao vencedor receberá autoridade sobre as nações, não será apagado o seu nome do livro da vida, será pilar do templo do Senhor, se assentará no trono de Cristo. Meus irmãos, a Bíblia começa com o governo. Deus entregou ao homem, Gênesis 1:28, e termina com o governo, porque vai ter o milênio, vai ter o governo de Cristo. Cadê aqueles que vão governar com Cristo? Deus está te preparando para governar com Cristo, para reinar sobre esta terra. E aí virá o milênio, depois novos céus, nova terra. Agora entenda isso, presta atenção. A Bíblia diz que para Deus um dia é igual a 1000 anos, e 1000 anos igual a, entenda isso, de Adão, pastor Marcelo, de Adão até Abraão, missionário, deu mais ou menos 2000 anos. De Abraão até a cruz, a morte de Jesus, deu mais ou menos 2000 anos. De Jesus até nós, contando a morte no ano 33, está chegando perto de 2000 anos. Depois vem o arrebatamento, 7 anos, e vem o milênio. O milênio é 1000 anos. Então somando 2, 2, 2 e 1 vai dar quantos mil anos? 7000 anos. Presta atenção. Deus criou o mundo em quantos dias? 7, na verdade 6, né? Porque no 7º ele descansou. No 6º ele fez a obra-prima, o homem, a mulher. Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quem pegou? Não, só quem pegou glorifica. Prepara-te, igreja, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele está voltando. E depois, novos céus e nova terra. Tem gente pensando assim, eu vou morar no céu. Não, nós vamos voltar para cá. É novo céu, nova terra, nós vamos governar com Cristo. Depois a nova Jerusalém, a noiva, a esposa do Cordeiro. E a cidade, ela é quadrangular. Jesus está voltando. O Rei está voltando. Está voltando. Vai ficando em pé, vai ficando em pé. Está voltando. A trombeta está soando. O meu nome. O nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia.
para essa pessoa do seu lado aí. Olha para essa pessoa do seu lado. Pensa que você, eu vou colocar 1% de risco, né? Pensa que você está olhando para alguém que vou aumentar, né? 99,9% que você está olhando para alguém que vai morar no céu e que vai reinar com Cristo. Não, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente quer julgar as pessoas, criticar as pessoas. Irmão, cada um tem uma história. Quem sou eu para julgar alguém? Juiz é Deus. Olha para essa pessoa, que às vezes é alguém desprezado, às vezes alguém, Deus tem os seus escolhidos, mas tem os seus escondidos. Tem gente que é conhecida aqui nesse mundo, mas não é conhecido na glória não. Mas tem gente que não é conhecida aqui, mas é conhecida nos céus e temida no inferno. Olha para essa pessoa, porque é bem provável, 99,9%, que você está olhando para alguém que vai subir com Jesus, ou que vai ressuscitar e estar com Cristo. Jesus está voltando. E quem é o nosso Jesus? Olha só, pedi para você levantar as mãos assim, ó. Quando você levanta as suas mãos assim, é para receber. Assim, ó, para receber. Quando você levanta assim, é para abençoar. Mas quando você levanta assim, é para adorar. Então levanta as suas mãos assim, ó. E eu vou falar para você quem é o nosso Senhor Jesus que está voltando. Ele é o Cordeiro de Deus, foi morto, mas Ele ressuscitou. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o lírio dos vales. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é a raiz de Davi. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único Salvador. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a porta das ovelhas, o bom pastor, a videira verdadeira. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o unigênito do Pai, agora o primogênito. Ele é o Rei do universo. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o grande eu sou. Ele é o todo-poderoso. Ele é o único, inigualável. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, onividente. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele ressuscitou, e diante dEle todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glorifica, adora, porque a igreja será arrebatada. Glorifica, exalta a igreja. Mas a igreja será arrebatada. Ô igreja do Evangelho quadrangular, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. No piscar de olhos acontecerá. Aplauda e glorifique o nome dEle, Jesus, Jesus, Jesus.